Bom, então é um prazer estar participando aqui, ter a oportunidade de conversar com os alunos, as alunas que estão interessados pela área de arquitetura, pelo curso de arquitetura e urbanismo do IAL, e tem curiosidade para saber um pouco também quem são os professores, o que se estuda no curso de arquitetura, né? E eu vim trazer um pouquinho essa experiência. Então, pela minha formação, eu sou professora da área de tecnologia aqui no IAL, e sendo engenheira de formação, eu depois fui fazer pós-graduação, mestrado e doutorado na área de tecnologias construtivas, mas mais especificamente com pesquisas de conforto ambiental, de conforto térmico, tá? E até vou falar um pouquinho sobre o que a gente estuda, afinal, nisso, e como que isso, essa linha de pesquisa, enfim, de atuação, faz parte da formação dos arquitetos e urbanistas, de uma forma geral, mas principalmente no IAL, de que forma a gente pensa em transmitir esses conhecimentos. E, assim, é uma alegria apresentar, falar com vocês, depois de ver a apresentação do Alberto, porque quando ele mostra os projetos e fala da carreira dele, e da formação dele no Instituto, e aí quando ele mostrou esse projeto do ginásio, foi fantástico, porque você vê ali todos esses conceitos, essas preocupações que a gente tem, e que muitos profissionais da área de arquitetura e urbanismo não colocam isso no projeto, né? E talvez até tenha conhecimento, seja importante, mas falte isso que o Alberto falou, que é de você colocar os seus valores no projeto, mesmo o cliente não tendo isso como ponto principal. Então, quando a gente vê um ginásio lindo como o que ele apresentou, com ventilação natural, com iluminação natural, com aproveitamento de reuso de água, com a preocupação com os materiais, a materialidade, a relação com o entorno, né, a visibilidade. Isso é fantástico, a gente vê que o curso de arquitetura e urbanismo do Instituto forma profissionais com essa preocupação. E é justamente isso que a gente quer, que eu quero falar um pouquinho, falar um pouquinho aqui com vocês. A arquitetura e urbanismo, ela é uma área, enfim, é um curso em que ele mostra principalmente, forma profissionais para produzirem edifícios e cidades, né? E esses edifícios, a gente pode falar desde um pequeno espaço, uma sala, um consultório, uma loja, enfim, uma habitação, um edifício de vários pavimentos, bairros, complexos, parques, etc. Mas a gente não pode esquecer que a relação dos edifícios e das cidades, ou seja, a produção de arquitetura e urbanismo, ela é para as pessoas, para os usuários, né? E quando um profissional de arquitetura e urbanismo ele trabalha com o projeto do ambiente construído, o projeto de cidades, o projeto de edifícios, de parques, enfim, esse projeto ele tem uma relação direta com as pessoas, mas nós não podemos esquecer que nós estamos construindo em um contexto muito mais amplo que afeta não apenas as pessoas que habitam aquela moradia, por exemplo, aquele edifício, que fazem parte de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, mas a gente tem um impacto, uma relação direta com o planeta em si, né? E cada vez mais, provavelmente vocês, como estudantes na escola para prestar vestibular, têm visto e leem, estudam, né, a relação e os impactos que a atuação do homem tem sobre o planeta. Então, a gente justamente, no curso de Arquitetura e Urbanismo do IAL, nós nos preocupamos em mostrar qual que é o impacto que as ações dos arquitetos e urbanistas, quem constrói as cidades, as edificações, tem sobre o planeta, sobre o meio ambiente. Então, justamente, vem em encontro com o conceito de sustentabilidade, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nessa palavra, né? E que tem impactos tanto do ponto de vista ambiental, quanto das questões sociais e econômicas. Se a gente pensar,
Tá, mas de que forma que eu, como arquiteto e urbanista, impacto o meio ambiente? Bom, desde a etapa de seleção de um material de construção, do quanto eu vou consumir de material de construção para fazer uma edificação, por exemplo, eu já tenho essa relação de impacto ambiental. Porque a maior extração de materiais, por exemplo, vai impactar um ecossistema, um local, o planeta, enfim. O consumo de água, o quanto se gera de resíduos para construir uma edificação, o quanto eu vou ter que demolir, reconstruir, retirar árvores, né? Como que é a cidade, ela é produzida, como que qualidade de espaço público a gente está produzindo como profissionais de arquitetura, urbanismo e construção, né? Como que é essa relação da cidade com as pessoas, e também o que está se produzindo na arquitetura e urbanismo hoje no Brasil e no mundo, como que isso se relaciona economicamente? Isso é viável, é acessível para as pessoas, para as populações mais carentes? Eu vou produzir edificações que não possuem qualidade do ponto de vista térmico, por exemplo, que eu vou dar alguns exemplos aqui, se eu faço uma edificação que é extremamente desconfortável para as pessoas morarem, muito calor ou muito frio, e eles vão precisar usar ar-condicionado, por exemplo. Então, tudo isso tem influência dos profissionais de arquitetura e urbanismo. No curso de arquitetura, no IAL, a gente tem a oportunidade de passar esses conhecimentos para vocês de várias formas. A gente, é óbvio, temos aulas teóricas, né, num conjunto de disciplinas da área de tecnologia, em que nós abordamos esses temas da sustentabilidade relacionada com arquitetura e urbanismo. Então, nós apresentamos diferentes materiais de construção, diferentes sistemas construtivos, e o bacana é que a gente tem a possibilidade de trabalhar não apenas na teoria, mas com muitas aulas práticas, que a gente faz os alunos colocarem a mão na massa mesmo, né? Então, a gente tem a oportunidade de fazer aulas no que nós chamamos de canteiro escola, em que os alunos produzem elementos construtivos, módulos de paredes, de cobertura, protótipos, enfim, maquetes, com diferentes materiais. Aqui tem algumas fotos de algumas aulas do curso, que os alunos trabalham com o aço, com a terra, com madeira, com tijolos, com taipa, enfim. É a oportunidade de se conhecer diferentes possibilidades de construção, desde o mais tradicional, convencional, até formas inovadoras, modernas, e outras bem antigas, que a gente chama vernaculares, que são dos lugares, própria de um lugar, construir com terra, etc. E que impactos ambientais tem na decisão entre um material ou outro, um sistema construtivo ou outro. A gente também tem a oportunidade, os alunos já comentaram aí bastante, né, das viagens didáticas. A gente tem não apenas as viagens didáticas dos anos, né, em que cada ano do curso os alunos vão para uma cidade específica, uma região específica, mas a gente também promove visitas a canteiros de obras, tanto na cidade de São Carlos, quanto em outras cidades da região, ou daqui do estado de São Paulo. Nós visitamos fábricas, indústria de construção, fábrica de produção de estrutura em madeira, em aço. Nós visitamos feiras de arquitetura e construção, visitamos obras, edificações, enfim, que são símbolos de arquitetura, e mostramos, então, qual é a aplicabilidade dos diferentes materiais, sistemas, as estratégias de conforto, né? Então, é uma oportunidade de os alunos estarem em contato com a prática da arquitetura e urbanismo, considerando todos esses conceitos e as premissas e os valores que devem vir junto relacionados a uma arquitetura sustentável. Junto com o conceito de sustentabilidade, e aí mais especificamente na área que eu atuo bastante também, a gente tem uma área de pesquisa que se chama de conforto ambiental. Nessa linha, enfim, a gente pesquisa qual que é a relação do ambiente construído, o edifício, o urbano, né, o edifício, a cidade,
qual que é a relação desse ambiente, qual que é o impacto que ele tem sobre as sensações das pessoas, dos usuários que fazem parte desse espaço, né? E, principalmente, essa área de conforto ela é dividida em 3 grandes áreas, que é a de conforto térmico, a de conforto acústico e a de conforto visual. Então, na área de conforto térmico, nós avaliamos como que as pessoas se sentem termicamente nos edifícios e nas cidades. Se elas sentem muito calor, sentem muito frio, por que o projeto, de que forma que o projeto de arquitetura interfere nas condições de conforto das pessoas. Tem a relação do ruído, né? Então aí vem o conforto acústico. Então, o quanto uma edificação, por exemplo, está exposta ao ruído de uma grande avenida movimentada. Se eu tenho um edifício construído nesse lugar, de que forma eu posso projetar o edifício para que eu diminua a entrada de ruído dentro dos ambientes? Ou de que forma eu devo projetar as divisórias internas de uma edificação, pensando que eu vou ter diferentes usos nessa edificação, e também o ruído não deve passar de um ambiente para outro. E o conforto visual, ele se relaciona principalmente às condições de iluminação dos ambientes, né? Tanto os ambientes internos, quanto no exterior, no espaço externo. Então, quais são as condições ideais que eu tenho de iluminação para as pessoas desenvolverem as suas atividades básicas, né? De um trabalho de escritório, ou de um trabalho em uma fábrica, que eu preciso ter uma cuidade, né, no manuseio de ferramentas, por exemplo. Então, tudo isso está relacionado a essa área, essa grande área que a gente chama que é de conforto ambiental. O importante a gente destacar que o ambiente construído, ele é um ambiente que são as cidades, os edifícios, que é compreendido por várias relações, né? Então, uma relação espacial, a influência do clima. Se eu projeto um edifício para uma cidade num clima frio, não deve ser o mesmo projeto de um edifício que fica numa cidade de clima quente. Qual é o uso desse espaço, etc. Então, o projetar, implica em considerar todas essas relações. E o principal que a gente precisa lembrar é que o usuário, ele é o foco do projeto. Nós projetamos para as pessoas, né? Os arquitetos e urbanistas projetam para as pessoas que vão usar esses espaços. Seja um espaço público, um parque, seja uma edificação, uma habitação, um hospital, uma escola, todos esses espaços, eles vão ser usados pelas pessoas. Então, os arquitetos e urbanistas precisam entender e compreender que a relação do edifício é com as pessoas. Elas precisam se sentir bem nesses espaços, né? E justamente a gente pensa essa atuação dos arquitetos e urbanistas em relação ao conforto ambiental e à sustentabilidade, levando isso em conta, tá? Esse aqui é um projeto, trouxe como um exemplo, só para ilustrar um pouco da minha fala, que é um projeto de uma escola que foi construída na África, em um país que chama Burkina Faso, provavelmente vocês não têm ouvido falar, por um arquiteto que é desse vilarejo, que é chamado Gando, o Francis Querré, e ele foi estudar na Alemanha, teve a oportunidade de conseguir uma bolsa. Essa comunidade de origem dele é uma comunidade extremamente pobre, miserável, e ele tinha justamente esse objetivo de voltar e construir escolas para a comunidade de onde ele saiu, porque ele sabia da dificuldade de acesso à educação para as crianças e adolescentes. Então ele fez esse primeiro projeto no ano de 2001, que ele nem estava formado ainda em arquitetura, e ele conseguiu fazer um projeto e que foi totalmente adaptado às condições locais. Então ele pensou desde a questão dos materiais, quais os materiais eram disponíveis naquela região. Então, basicamente, ele construiu com terra, foram produzidos tijolos de adobe, inclusive utilizando da própria mão de obra local, de pessoas da comunidade, utilizou da madeira, da pedra. As telhas da cobertura são telhas de zinco, que era o que comumente a comunidade utiliza lá na região, que tem facilmente disponível. E também as questões de conforto foram fundamentais no projeto, porque essa região era uma região que tem um clima muito quente e também tem épocas de muita chuva.
Então, ele precisava fazer uma edificação que fosse confortável para as pessoas, para as crianças, enfim, para os professores, mas sabendo que lá eles não dispõem de energia elétrica na escola. Então, foi feito um projeto pensando em melhorar a ventilação, pensar na iluminação natural, proteger com essa grande cobertura da chuva. Então, todo o projeto pensado no conforto das pessoas e em ser sustentável do ponto de vista do consumo de materiais, do consumo de energia, etc. E aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo do IAL, a gente trabalha nas disciplinas de conforto e de tecnologia de forma a transmitir esses conhecimentos para os alunos, de forma que eles se formem e consigam aplicar esses conhecimentos teóricos na prática dos seus projetos, né? Então, esses conceitos que são muito de fenômenos físicos envolvidos, a gente procura mostrar isso na prática. Então, nós temos um laboratório de conforto ambiental que está muito bem estruturado hoje, a gente fez uma recente reforma, estamos comprando novos equipamentos também, mas a gente consegue desde avaliar, por exemplo, desempenho de materiais, desempenho térmico de materiais, fazer estudos em campo com equipamentos, sensores, que os alunos mesmo medem temperatura, velocidade do ar, níveis de iluminação, níveis de ruído. Nós temos um equipamento, que é essa foto grande aqui, chamado de mesa d'água, em que nós simulamos a ventilação natural em pequenas maquetes, com água, com espuma aqui, nós simulamos como que o vento percorre, né, os ambientes. Temos um simulador de insolação, então, em diferentes épocas do ano e horários do dia, como que o sol incide sobre a edificação, colocando pequenas maquetes. Então, são diferentes formas que nós procuramos no curso de transmitir esses conhecimentos para os alunos, para que os profissionais de arquitetura e urbanismo se formem de maneira mais consciente e levando em consideração todas essas questões para aplicar em seus projetos, tá? Então, na verdade, o grande objetivo nosso é que a gente forme profissionais capazes de produzirem ambientes saudáveis, adequados para as pessoas, e também que se preocupem em reduzir os impactos ambientais, preservando os recursos naturais. Tá? Então, um grande objetivo de formarmos arquitetos e urbanistas que sejam humanos em primeiro lugar e pensem nas pessoas em primeiro lugar. Tá? Acho que já passou meu tempo, esse aqui é o meu contato, enfim, o meu e-mail, se alguém tiver interesse. Tem aqui a página do grupo de pesquisa também, que é o Trópicos, que eu faço parte, junto com a professora Karen, e estou à disposição para perguntas, se tiver alguma pergunta, algum comentário, enfim, fiquem à vontade.